Boas noites. Dando início à nossa reunião de hoje à noite, vamos fazer a prece e a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Então, do capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e as riquezas. Lucas capítulo 16, versículo 13. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de holanda, e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe as dava, e os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora, sucedeu morrer esse mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando ele disse: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda cá Lázaro para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida e de que Lázaro não teve senão males? Por isso está ele agora consolado e tu em tormentas. E, demais, que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e não suceda, venham também eles parar a este lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse, pois, o rico: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhe respondeu: Se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. E aí o comentário dos Espíritos sobre a utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra e não o espírito, que Deus que a distribui, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Produz tamanha vertigem que vemos quase sempre os que passam da miséria à fortuna esquecerem-se rapidamente da sua antiga posição, bem como dos seus companheiros, dos que os ajudaram, tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Mas, por tomar o caminho mais difícil, não se segue que o torne inviável.
e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos do que a sabe utilizar, como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o interrogava sobre os meios de atingir a vida eterna, desfaze-te de todos os bens e segue-me, não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um devia despojar-se do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, julga-se quite com a lei, porque havia observado certos mandamentos e, no entanto, recuava à ideia de abandonar os seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fazia era uma prova decisiva para pôr às claras o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto, segundo o mundo, não prejudicar a ninguém, não maldizer o próximo, não ser frívolo nem orgulhoso, honrar ao pai e à mãe. Mas não tinha a verdadeira caridade, pois a sua virtude não chegava até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio fora da caridade não há salvação. A consequência daquelas palavras, tomadas na sua mais rigorosa acepção, seria a abolição da fortuna, como prejudicial à felicidade futura e como fonte de incontáveis males terrenos. E isso seria também a condenação do trabalho que a pode proporcionar. Consequência absurda, que se reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos ater-nos, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os bens de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia ser-lhe mais útil, o que é uma consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza só tivesse de produzir o mal, Deus não a teria posto na terra. Cabe ao homem transformá-la em fonte de bem. Se ela não é uma causa imediata do progresso moral, é sem contestação um poderoso elemento do progresso intelectual. O homem, com efeito, tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população, que cresce sem cessar, deve aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, precisa ir buscá-la noutra. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade e, para facilitá-la, é forçoso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornar mais rápidas as comunicações. Para os trabalhos das gerações que se realizam através dos séculos, o homem teve que extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais rápido e seguramente, mas para fazê-lo necessitava de recursos. A própria necessidade o levou a produzir a riqueza, como o havia feito descobrir a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos lhe aumenta e desenvolve a inteligência. Essa inteligência, que ele a princípio concentra na satisfação de suas necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulo, nem pesquisas. Com razão, pois é considerada elemento de progresso. Pois bem, esse texto, apesar de longo, ele sintetiza o próprio objetivo da encarnação. Vamos pegar primeiro numa concepção mais restrita. Se eu tenho uma dívida, e não tenho dinheiro para pagar essa dívida para alguém, qual é o caminho? Eu me proponho, olha, eu vou trabalhar e vou pagar o que eu te devo.
Se olharmos, então, todas as nossas dívidas, elas são passíveis de reparação, obviamente. E a doutrina coloca que todos os nossos compromissos, as nossas dívidas, elas serão quitadas e pagas ceitil a ceitil, né? Centavo por centavo. Como nós temos uma sequência milenar, né, de encarnações e problemas e dívidas, né, mútuas, né, é através da reencarnação que nós teremos a possibilidade de trabalhar, de atuar sobre a matéria e, inclusive, repararmos essas dívidas até materiais. Né? Só que para isso, para reparar essas dívidas, nós temos que trabalhar, temos que mexer nos recursos da matéria, né? E, portanto, em função do quanto nós devemos, é tranquilo a gente imaginar que o futuro será de um progresso absurdamente grande. Por quê? Porque só através da manipulação da matéria, do desenvolvimento da inteligência, da oportunidade de reencarnação, é que geraremos recursos e riquezas para quitarmos nossos compromissos. Então é a forma com que, né, Deus dá a oportunidade de repararmos aquilo que temos que reparar, utilizando da terra, né, utilizando dos meios da terra, e com isso é um imperativo de que o mundo de amanhã é sempre melhor do que o de hoje. Por quê? Porque teremos mais condições de exercer as nossas habilidades intelectivas e assim também reparar aquilo a quem devemos, né? Tanto os próximos quanto os mais distantes, quer na forma da família, quer na forma do trabalho, quer seja na forma de um país, né? Certo é que com as reencarnações nós vamos poder garantir esse progresso. Né? Uma outra concepção já um pouquinho mais filosófica, né? Que se depreende do que a gente aprende na doutrina, é que como espíritos, né, nós temos a possibilidade, isso já desde da formação lá de como espíritos, né, na formação do princípio espiritual que impregna o princípio cósmico universal, então há uma junção, né, do que vai se desenvolver como inteligência à matéria. Então a matéria ela é a nossa plataforma, né? É o nosso veículo, é a ferramenta em que o espírito vai utilizar para aprender. E ele vai aprendendo isso lá no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino hominal, aprendendo como? Impregnado à matéria. Né? Ele está vinculado à matéria. E ele aprende como funciona o universo através da matéria. Então a matéria é a grande ferramenta para que ele desenvolva a inteligência. Já na condição de homem, já não tão primitivo como é o nosso caso, por ocuparmos um planeta de provas e expiações, a nossa inteligência já está muito desenvolvida. Né? Nós controlamos basicamente boa parte já da matéria. E para que isso tudo? Para que a gente vá adquirindo a condição moral. Né? O caminho é esse, desenvolver a inteligência para atingirmos a moral e depois que atingirmos a moral, atingirmos o sentimento nobre que é o amor. Acontece que nesse desenvolvimento em que estamos vinculados à matéria, nós criamos vínculos com ela. Né? Esses vínculos, esse apego à matéria não é só sólido, líquido, gasoso, é o carro, a casa, não é só isso. É que a matéria, ela, como consequência do controle da matéria, é que surgem as relações entre os homens, quer seja relação de sociedade, relações de família, relações de nações, todas essas relações, quer seja na profissão, todas as profissões existem, todos os cargos existem, todos os papéis que ocupamos no mundo, eles advêm, eles são reflexos da matéria. Né?
E então se desapegar da matéria, né, servir a Deus ou a Mamon, significa o seguinte: desapegar da matéria, deixar de servir a Mamon, né, não só das coisas, mas também dos títulos, mas também dos cargos, mas também dos papéis na sociedade. Por quê? Porque só assim nós vamos nos libertar da matéria e de todos os seus reflexos. E com isso, adquirirmos a autonomia como entidade espiritual, né? Hoje a sociedade ela vive as coisas da vida, uma supervalorização do que ocorre no momento, né? A vida é a coisa mais importante para o indivíduo, a vida dele, né? Lógico, a vida dele é mais importante, então ele vai aproveitá-la da forma mais intensa possível, é o que nós enxergamos isso nessa sociedade moderna, né? Como se tudo começasse e acabasse aqui, né? Só que Jesus, como mestre, ele deu uma lição que atravessa o tempo e o lugar. Então, há 2000 anos, né, ele ensinou para aquelas pessoas que passavam necessidades materiais o consolo ao desencarnar, né? Bem-aventurados os pobres, que herdarão a terra, os mansos. Então, esse é um ensinamento para aquelas pessoas que têm dificuldade de acesso à materialidade. Já para aqueles que têm acesso às coisas materiais que representam os que dominam o mundo, ele também deu uma lição. Uma lição que vale para essas pessoas hoje, né? É o seguinte: a vida não é o mais importante. A vida presente, ela é limitada. Ah, mas que coisa, isso não é verdade. Ele falou, é verdade. Quer ver como é verdade? Estou dando a minha vida, né? Para demonstrar, para ensinar, para provar que nem tudo que está aqui é o mais importante, porque nem só de pão vive o homem. Prazer em revê-los. Até a próxima oportunidade, que a gente possa estudar o Evangelho, a doutrina, né? Refletir sobre esses pensamentos e outros, para que possamos nos libertar, né? Buscar sermos também autônomos e independentes. Uma boa noite, até a semana que vem. Boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos para a nossa palestra de segunda-feira, com muita gratidão a Deus por termos esse meio de comunicação e de alguma forma estarmos juntos, mesmo que à distância. E sempre lembrando a todos que estamos em prece por todos os frequentadores, por todos os trabalhadores, rogando o auxílio aos benfeitores amigos, a Frei Fabiano de Cristo, que com certeza está a amparar a todos nós. Tenhamos a certeza que Deus está no leme e que nada acontece sem a sua vontade. Sigamos em frente, tudo vai passar e em breve estaremos juntos. Com certeza, carregando conosco muito aprendizado que essa situação está nos propiciando. E esse é o objetivo. E também, com certeza, vamos valorizar muito o nosso retorno, o estar aí na casa, as nossas reuniões presenciais, e agradecer a Deus a proteção que tivemos. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre a questão da obsessão. Já falamos em outra palestra do processo em si e hoje vamos conversar mais um pouco sobre o modo de ação do obsessor. O obsessor, ele sempre age
aproveitando-se das brechas morais que encontra em sua vítima. Então, falamos isso até a última palestra que tivemos sobre a invigilância. Então, momentos de invigilância é a porta aberta para que o obsessor aproveite e atue naquela sensação, naquele sentimento infeliz que você está tendo naquele momento. Lembremos que os nossos condicionamentos do pretérito são como ímãs a atraí-lo, favorecendo a conexão imprescindível ao processo obsessivo, que tanto pode começar desde o berço, como na infância ou em qualquer fase da existência daquele que é alvo do seu interesse. Então, as obsessões existem porque tivemos ali uma ligação no passado com esse espírito, e essa ligação, esse processo, essa influência, ela persistiu também no plano espiritual e ela continua mesmo numa outra encarnação. E o obsessor, ele se utiliza de todos os recursos ao seu alcance. Ele sabe que o domínio que exerce sobre a sua vítima tem as suas raízes nos dramas do passado. Tem uma ligação muito profunda conosco. Então tem um compromisso de ambas as partes, né? Quando há uma sintonização bem estreita, facilitada, né, sobretudo, são sentimentos de culpa, remorso, medo que trazemos. Estamos numa nova encarnação, mas tudo é muito intenso, fica acumulado. E isso pode vir a desabrochar em determinado momento da nossa existência atual. E como nós temos a ligação, o obsessor nos encontra e vai aproveitar desses sentimentos como uma ferramenta para poder atuar sobre nós, visando sempre nos desequilibrar emocionalmente. Eles envolvem a vítima, né, o obsediado, com os seus fluidos deletérios. Por isso que a espiritualidade sempre nos convidando, orai e vigiai, combater ali pensamentos difíceis que vão mexer nessas feridas, né, da culpa, do medo, do remorso. Claro, nós temos que trabalhar tudo isso em nós. Esse é o objetivo das várias e sucessivas encarnações, mas de uma maneira inteligente. Então, já sabemos, todos nós temos um passado culposo de erros. Estamos aqui na presente encarnação resgatando com o objetivo de nos melhorarmos, justamente para entrarmos em outro padrão vibratório. Esses obsessores nos acompanham, estão nos observando. Então, a minha transformação moral vai ajudar esse espírito a entender que o erro ficou no passado e que agora a gente tem que se perdoar, se modificar e seguir em frente. Então, a nossa transformação moral é de uma valia muito grande. É isso que vai, muitas vezes, despertar o obsessor. Quem é o obsessor, né? Então, vamos entrar nesse ponto. Tem uma frase no livro Seara dos Médiuns, Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Olha só como ela define, uma frase curta, mas que fala tudo. Obsessores, visíveis e invisíveis, são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Certo? Então, o obsessor ele pode ser encarnado ou desencarnado, é isso que ele quis dizer, invisível ou visível, né? Então, o obsessor ele pode estar encarnado, convivendo conosco, às vezes na família mesmo ali,
convivência diária, ou ele pode estar desencarnado e atuando sobre nós, porque não nos perdoou. Ele pode estar muito revoltado, muito angustiado e tenta assim nos influenciar e provocar situações para que a gente sofra, né? Mas lembre-se, são nossas próprias obras, como diz Emmanuel, espinheiros que nós plantamos. Então não existe vítimas, não existem vítimas no processo obsessivo. Esses espíritos, a grande maioria, nós provocamos situações dolorosas e estamos sofrendo as consequências. Muda totalmente a avaliação da situação com esse conhecimento. O obsessor é um espírito como nós, não é um ser diferente que só vive de crueldade, nem um condenado sem remissão pela justiça divina. Não é um ser estranho a nós, pelo contrário, né? Então ele não apareceu do nada, não está nos perseguindo por nada, não. Tem uma razão de ser. Então vamos compreender, vamos trabalhar para que isso possa mudar. Isso é o objetivo, esse é o objetivo, né? Então, é alguém que com certeza privou da nossa convivência, da nossa intimidade, por vezes até com estreitos laços afetivos. É alguém talvez a quem amamos outrora. O obsessor é o irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. Muitos, por desconhecimento de todo esse processo, e alguns até de nós, antes de chegarmos à casa espírita, né, podíamos pensar assim, condenam, julgam o obsessor. Entretanto, quantos de nós já não cometemos essas mesmas atrocidades que eles cometem agora? Quantos de nós já não alimentamos ódios semelhantes? Podemos até estar errando novamente na presente encarnação. É lembrar sempre os ensinamentos do Mestre Jesus. Quem somos nós para julgar alguém? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Vemos, na grande maioria, o argueiro no olho do nosso irmão e não vemos a trave no nosso, não é? Então, é muito fácil eu ficar condenando o obsessor, que ele está me perseguindo, que ele está atrapalhando minha vida, mas isso tem uma razão de ser. Ele não está ali do nada, por acaso. Aliás, não existe a palavra por acaso e de repente à luz da reencarnação. Nada começa de repente. Então, se eu sofro alguma consequência, alguma aflição, tudo isso vem crescendo, vem de um processo que aparece em determinado momento, mas não foi de repente. Lembremos sempre disso. E se existe um sentimento de ódio, só o amor tem cura. O amor é o antídoto que anula os efeitos maléficos desse sentimento, né? Que neutraliza, que transforma para o bem. Geralmente o ódio é o ódio que impulsiona o ser humano à vingança. E a presença do obsessor, ela realmente traz muitos prejuízos para o obsediado, né? Porque a sua aproximação, a sua sintonia, elas podem ocasionar ali sensações bem difíceis. E disto, né, claro, o obsessor, ele se aproveita para mais facilmente assustar e coagir a sua vítima. Se ela não tiver a força necessária para combater
toda essa influência, principalmente com relação aos pensamentos, pode chegar a uma situação bem complicada. A gente sempre fala, uma obsessão começa de um processo simples, vai ampliando, passa por uma fascinação e o grau mais intenso é uma subjugação, que pode fazer com que a pessoa perca até a vida, né, se ela não buscar ajuda. Não é fácil ao obsediado, mesmo quando ele entende o processo, tem a informação de que ele deve compreender aquela influência negativa, que ele faz parte ali da situação, está sofrendo as consequências e que ele deve perdoar e até amar o seu obsessor, que é um espírito infeliz, imperfeito como ele. Não é fácil perdoar, mas é o que se torna necessário aprender. E aí entra a doutrina espírita, mostrando-nos toda a trajetória por nós percorrida, as vinculações, os compromissos que adquirimos no decorrer dessas vidas sucessivas, das várias encarnações que todos nós temos. Então, descortina para nossas almas, né? O que fomos, o que somos e o que poderemos ser mediante o uso do nosso livre-arbítrio, desvendando-nos, né? Ali intrincadas questões do ser através da fé racional, lúcida, ativa. Torna possível o que a ignorância fazia parecer impossível, perdoar e até aprender a amar o obsessor. Então, com todos esses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, de que somos responsáveis sim pela situação, é alguém que nós ferimos muito e não nos perdoou, que não somos vítimas, então isso faz com que a gente realmente interiorize que nós temos que perdoar esse espírito e ele tem que nos perdoar também. É um processo mútuo. E amar aquele ser, com certeza, porque é um irmão encaminhado a nós. Agora, falar isso para uma pessoa que é leiga, a questão da reencarnação, é claro que ela não vai compreender, vai ficar muito difícil ela amar alguém que está perseguindo e prejudicando ela, sem ela saber o porquê. Mas nós sabemos e conhecemos toda a questão. Então, é nosso dever nos esforçarmos, né, por combater este pensamento. A doutrina espírita nos vem ensinar a verdade e esta nos faz enxergar por dentro de nós mesmos. Ela nos desnuda perante a nossa própria consciência, pois o verdadeiro espírita não teme o autoexame, a autoanálise, que lhe possibilitará conhecimento mais profundo de deficiências, das sombras que existem dentro de cada um. Então, diante dessa conscientização, é que nos lançamos à reforma íntima. Então, vem a reencarnação e nos fala que somos espíritos eternos, milenares. Então eu tenho que me conhecer. Quem sou eu? O que eu trago dentro do meu âmago, né? do meu ser espiritual a ser trabalhado? É esse autoexame. É aí que eu vou encontrar as brechas dessas ligações do passado que podem ali ser ampliadas pela atuação desses espíritos obsessores que não me perdoaram ainda. Compreenderam? Então, primeiramente, é esse mergulho dentro do nosso eu. E muitas vezes é um reencontro doloroso, mas essencial. Quando contemplamos os escombros, as ruínas e que transformamos o que tínhamos de melhor, né? É doloroso se reconhecer, porque a gente
dá de encontro ali com imperfeições, sentimentos ali muito até ruins, né? Mas esse é o processo da reforma íntima, do conhecimento de si mesmo. E devemos estar buscando, interiorizando e praticando isso diariamente na presente encarnação. E depois dessa constatação, a doutrina ela nos estimula a reconstrução. Além disso, muito mais. Ela possibilita-nos e facilita a retificação do universo interior. Então, fato interessante que vai acontecer também com o obsessor, com esse espírito que está ali nos perseguindo, nos observando. Quando ele surge no nosso caminho, ele nos enxerga tal qual fomos no passado. Ele nos conhece de longa data e não vai se iludir se hoje nos apresentamos com outra capa, outro corpo, outra face. Ele nos vê tal como nos conheceu quando nos defrontamos no pretérito. Para ele, o tempo, ele parou no instante em que ele foi ferido mortalmente, no momento que ele teve os seus sonhos destruídos por nós, quando se sentiu traído, injustiçado. O tempo parou ali. E, consequentemente, aquele que está sendo perseguido é também a mesma criatura. Né? Então, não tem como a gente se mascarar. Não tem. Essa ligação fluídica, ela vai acontecer. Mesmo a gente estando num corpo novo. Mas o espírito é o mesmo. E ele se aproximando com o tempo, nos observando diariamente, mesmo que através das lentes do rancor, se nós estivermos empenhados no processo de reforma íntima, já tivermos nos modificado pelo menos um pouquinho, ele acabará por notar as mudanças que ocorrerem em nosso modo de ser, de pensar e de agir. E se realmente existirem, vai ser muito bom, porque esse é o meio dele compreender que nós não somos mais aquela pessoa que no passado provocou todas as situações dolorosas para ele. Então, é só através dessa constatação é que se conseguirá alguma coisa no sentido de fazer ele refletir, se modificar e tentar ali uma transformação, tentar perdoar a pessoa que ele está perseguindo. Por isso que a espiritualidade fala que nós, os encarnados, temos uma responsabilidade muito maior nesses processos, porque depende de nós nos modificarmos para que a influência possa ser cortada, ser modificada, diminuída, né? Então, aquele que possui o conhecimento espírita terá muitas possibilidades de aprender a exercitar o perdão e o amor pelos seus inimigos. Tanto melhor quanto mais se lembrar de que o perseguidor assim se apresenta por ter sido levado por quem hoje é a vítima, aos sofrimentos que deram origem ao ódio e à vingança. Então, em última análise, para a gente fechar a nossa palestra de hoje, o obsessor é um irmão enfermo e infeliz, dominado pela ideia fixa de vingar-se. Ele esquece de tudo o mais e passa a viver em função daquele que é o alvo dos seus planos. E eles não são totalmente maus. É preciso que se diga isso. Como ninguém é absolutamente mau eternamente. Estão doentes da alma, assim como também nós o somos. Mas eles possuem sementes de bondade, recursos positivos que estão abafados, adormecidos. Então, obsessores, obsidiados, são assim, espíritos como nós, são seres que sofrem porque se demandaram entre si, são carentes de afeto, compreensão e amor. Seres infelizes para os quais o Espiritismo veio trazer o consolo e a esperança de uma vida nova,
de amor e de paz. Para eles e para todos nós da humanidade terrestre, ecoa a amorosa assertiva do Mestre: eu não vim para o justo, mas para pecador. Não são os sãos que precisam do medicamento, não é? São os doentes da alma. Então nem todo obsessor ele tem consciência do mal. E fica aqui então a nossa reflexão da importância desse trabalho de desobsessão. A nossa casa tem várias sessões, então é um aprendizado assim muito intenso. Se soubermos aproveitar os médiuns que trabalham na psicofonia, no esclarecimento e que estão ali o tempo todo exercitando esse diálogo com esses espíritos, com certeza é um aprendizado intenso que vamos ter e que todos devem estudar, compreender, e a melhor maneira é acolher com muito amor esses corações. Eles precisam sentir-se acolhidos e jamais julgá-los ou condená-los. E fica assim então a nossa reflexão de hoje, agradecendo a Deus, que possamos interiorizar tudo isso e compreender que todos somos irmãos em caminhada, que não devemos julgar a ninguém, condenar a ninguém, que Deus nos dê a humildade de coração. E lembrando que fora da caridade não há salvação, então o caminho é, sim, compreender e perdoar quantas vezes forem necessárias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja